entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Graça, paz, graça, paz. Você que está entrando aí, ó. Deus abençoe tua vida. Seja bem-vindo, querido. Seja bem-vinda, querida. Lindinhos e lindinhas de Jesus. Graça e paz, graça e paz. Deus abençoe Leandro, pastora Eliane Mesquita, Daniele Oliveira. Graça e paz, família. O Senhor é a terra, o mundo, aqueles que nele habitam. Porque ele afundou. O povo está chegando, o povo está chegando, o povo está chegando. Vamos adorar ao nome do Senhor. Quem vai permanecer nesse santo lugar? Somente aquele que é limpo de mão, puro de coração. Puro de coração, só os puros de coração, Senhor. E nem jura enganosamente. Este obterá do Senhor a bênção. Graça e paz, Manel. Ô, meu sogro. Tal é a geração daqueles que buscam, não as mãos, mas a face do Deus de Jacó. Levantai todas as vossas cabeças, levantai portões eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor, forte, poderoso na guerra. Ele é o Rei da glória. Levantai todas as vossas cabeças, levantai portões eternos, para que entre o Rei da glória. Mira, graça e paz, pastor Jorge, Gladys Japonesa, paz. Família tá chegando, hein? Jesus. Diz aí na tua casa, quem é o Rei da Glória? Fala aí, querido. Jesus, ele é o Rei, ele é o Rei. Jesus, Jesus, ele é o Rei. Invoca o nome do Senhor, querido. Ei! Quem é o Rei da Glória? Pastor Felipe, irmã Patrícia, Angélica, Serginho. Quem é o Rei da Glória, querido? Jesus é o Rei, ele é o Rei da Glória. E assim nós estamos iniciando hoje, hein? Enquanto o povo está chegando, assim nós estamos iniciando hoje a nossa imersão, né? Quero convidar você aí na sua casa a fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração? Vamos orar. Senhor, pela Tua palavra que é aqui que nós estamos. Seja bem-vindo e nós somos gratos a Ti. Muito obrigado pelo dia que tivemos hoje, pelo fôlego de vida. Te agradeço porque estamos de pé, Senhor.
Te agradeço porque estamos tendo essa oportunidade de ter esse tempo de qualidade, onde vamos estudar a Tua Palavra. Esse período de 1 hora, onde iremos, Senhor, nos aprofundar nos rios, nos aprofundar nos Teus sonhos, nos Teus mistérios. Fala conosco agora, coloca de lado, Senhor, colocamos de lado toda circunstância diversa, que nada nem ninguém venha quebrar, Senhor Jesus, essa identidade que foi gerada. Que os nossos corações possa haver nessa noite revelação, possamos receber revelação, possamos receber direcionamento, possamos receber discernimento, unção de inteligência, unção de sabedoria, que a Tua luz continue brilhando sobre a vida de cada família nesse exato momento. A cada um que está no seu lar, na sua casa, ou talvez assistindo no seu local de trabalho, ou talvez num leito de hospital, mas onde cada um seja alcançado agora pela Tua luz, pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Graças a Deus, queridos. Tia Neide, Deus abençoe, muito bom revê-los. Hoje nós estamos dando continuidade, né? Aquilo que Deus tem proposto nos nossos corações. Eu sei que muitos irmãos hoje estão corridos, não conseguiram entrar, mas o que importa é que a palavra do Senhor vai ser pregada. E se você receber, eu quero te incentivar a compartilhar. Aquilo que você vai receber, o alimento que você receber nessa noite, é para que você possa ser abençoado e abençoar outros. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta dos Efésios. Efésios é uma das cartas de prisão do apóstolo Paulo, né? Lá no Novo Testamento. Eu estou usando a versão hoje King James, e quero incentivar você, seja a sua versão NVI, ou a nova versão transformadora, a versão que for, eu quero te incentivar a acompanhar, tá? Usando a tua Bíblia papel, ou a tua Bíblia virtual, mas que você não se deslogue, porque nós incentivamos muito o povo a ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia, tem que usar a Bíblia, né? Não é porque está no celular que você não vai mais usar a Bíblia. Faça bem uso dela, em nome de Jesus. Tá? Graça e paz, Kátia Monteiro. Manda um abraço aí pro meu amigo Fernando. Manda um abraço aí pro Fernando. Além de mandar um abraço, abraço e aperta o seu marido aí, irmã Kátia. Manda abraço, amo muito vocês, assim como toda igreja, toda a família. Tá? Serginho, tô com saudade de você, Serginho. Faz o seguinte, Sérgio, se você não se inscreveu, se inscreve, Sérgio. Põe seu nome, nome da Regina. Domingo tem culto presencial. Dá um pulo lá, se inscreve com a pastora Liliane, quero te ver lá no domingo, hein? Vai lá que vou te dar um aperto de mão com o cotovelo. Graças a Deus. Dani Mendes, Deus abençoe tua vida, Dani. Irmão Antônio, Deus abençoe tua vida, seja bem-vindo. Conforme nós falamos no início, você vai abrir a sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios capítulo 3, né? Aleluia. Efésios capítulo 3, depois eu vou dar os avisos. Pastora Liliane depois me lembra, ela não tá, hoje ela tá na grande obra lá, né? Porque minha sogra hoje não pôde estar com a gente, mas ela tá online também com meu sogro, mas a pastora tá lá dentro cuidando dos nossos filhos, Jesus amado. Deus é bom. Como disse o pastor Fernando Gifone, quando tiver flecha na aljava, querido, se Deus mandar, amém. Vamos lá. Efésios capítulo 3, né? A partir do verso 14, diz assim a palavra do Senhor. Efésios 3, a partir do verso 14. Deus abençoe, Cadu, bem-vindo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome, para que vos conceda segundo riquezas de sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, tá? Para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é capaz de fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera.
Senhor, da vida a tua palavra que lemos nessa hora. Espírito de revelação, Espírito de graça, que o Senhor recaia sobre a vida do teu povo agora, algo novo, algo novo, Pai, novidades. Que o Senhor seja uma noite de instrução, noite de ensinamento, de direcionamento, onde vidas possam ser alinhadas, ministérios alinhados, mentes reposicionadas na tua presença nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, né, querido? Deixar a espada aqui. Graças a Deus. Tia Maria Auxiliadora. Deus abençoe tua vida, minha amada. Em nome de Jesus. Meus amados, o apóstolo, a carta de Efésios é uma das cartas de prisão, né, que o apóstolo Paulo, ele escreveu. E quando ele começa a escrever não só a carta aos Efésios, mas assim como Gálatas, assim como ele escreveu a Timóteo, Filipenses, Colossenses, todas essas cartas, Coríntios, Romanos, entre outras, todas essas cartas têm algo em comum. Né? Essas cartas apontam para algo, existe uma revelação no Espírito. E nessa noite nós falaremos a questão de revelação. Eu não estou falando a questão de descobrir, de adivinhar. Não, eu vou falar nessa noite de revelação. Eu sou de uma época onde, quando eu aceitei a Jesus, eu vou contar um breve testemunho para os irmãos. Não é? Eu acho que a maioria que me conhece já deve saber. Aqueles que me conhecem há pouco tempo vão saber agora. A pastora Ana Bruno, saudosa pastora, ela aceitou Jesus por intermédio da irmã Solange, irmã da diaconisa Leila Solange Machado, que levou até a Nova Jerusalém. E estava lá na Nova Jerusalém, o pastor Manuel estava fazendo culto, glória a Deus por vida do meu pastor. Ele estava lá no culto, ele recebeu uma revelação de Deus. Recebeu uma revelação e a pastora Ana Bruno, ela foi tocada. Deus mostrou a pastora Ana Bruno para o pastor Manuel. E dali eles oraram e ela foi tocada, ela caiu no Espírito Santo, foi operada. Ou seja, naquele exato momento, Deus revelou o mistério dele para o ungido dele, onde vida foi tocada. E aí eu fui isso numa quarta, aí no outro domingo, tá? Eu fui no culto e eu tinha engolido o apontador. Não era fácil não, né, queridos? Eu engoli um apontador, é isso mesmo, é isso mesmo, eu engoli um apontador. Eu engoli um apontador, aquele de lapiseira, engoli um apontador. E o pastor Manuel estava lá no culto, e eu muito novo assistindo o culto, eu queria ficar correndo para lá e para cá, e eu muito novo assistindo o culto. O pastor Manuel recebeu uma revelação. Existe alguém aqui, que Deus está me falando, que tem um corpo estranho. E aí, simplesmente, eu levantei a mão e fui tocado, apaguei. Quando acabou o culto, eu não conseguia mexer as minhas pernas, ou seja, Jesus me curou. O que estava oculto, o Senhor curou, graças a Deus, para a glorificação do nome do Senhor. Mas eu dei esses dois exemplos para que você entenda que todas as revelações que o pastor Manuel recebeu, assim como a pastora Vera, como a pastora Ana Bruno, como a diaconisa Sandra, como até a pastora Kátia também que fazia parte, né? A apóstola Regina também fazia parte, tem outros irmãos, pastor Jorge, pastor Bruno, outros irmãos também faziam parte e recebiam revelações naquela época. Todas essas revelações, elas eram geradas no Espírito. A revelação não é adivinhamento. A revelação nada mais é do que Deus se revelando aos seus no Espírito. Porque Deus, ele é Espírito. Você está me entendendo? Então, deixar bem claro, as revelações, elas vêm no Espírito. E na vida cristã, o apóstolo Paulo deixa bem claro, na vida cristã, o mais importante é o conhecimento espiritual. Porque o conhecimento espiritual nada mais é do que a revelação. O mais importante, não estou falando que você ler, estudar outros livros não seja de importância. Não, é importante sim, porque cultura é informação, não é? Mas o mais importante na vida do homem e da mulher de Deus é o conhecimento espiritual. Porque quando você busca conhecimento espiritual, você recebe, tá, a revelação.
E o apóstolo Paulo fala bem friamente, tá? Se nós pararmos para analisar, conforme eu disse no início, e se você ler em casa também o próprio livro de Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao verso 19, o apóstolo Paulo vai mostrar aqui uma das suas maiores preocupações na época, tá? Era mostrar ao povo a necessidade de buscar a revelação. Por que o pastor Tadeu está falando isso nessa noite? Porque, querido, Deus falou ao meu espírito e eu quero compartilhar contigo. Em nenhum momento você vai ver, quando eu falei de Paulo, em nenhum lugar que Paulo passou, em nenhum momento, Paulo vai fazer votos, tá, por crescimento numérico. O apóstolo Paulo não vai fazer voto por crescimento, por quantidade. Ele vai fazer, sim, votos, ele vai mostrar, ele vai guiar o povo, vai orientar o povo a buscar através das orações o quê? Revelação. O ponto central do Novo Testamento é Cristo. Não apenas o Cristo, mas Cristo em nós. Isso já é a palavra revelada. O ponto central do Novo Testamento é Cristo. Mas não só o Cristo, mas Cristo em nós, Cristo na igreja, Cristo na noiva. Então nós precisamos entender que isso nós só vamos pegar essa revelação no nosso espírito. E o que realmente tem valor para nós, tá? É o conhecermos por revelação no Espírito. O que realmente tem valor é o conhecermos em revelação no Espírito. Se possuirmos a revelação de Cristo espontaneamente, todas as áreas da nossa vida serão afetadas e transformadas. Qual é a área da tua vida hoje? Pensa aí, meu querido. Qual é a área da tua vida que precisa ser transformada? Você sabe. Você sabe em que área que Deus precisa trabalhar, você sabe. E qual é a área que Deus precisa trabalhar na tua vida hoje, nesse exato momento? Você quer que Deus trabalhe? Então não busque prosperidade financeira, não busque os milagres, busque primeiro a revelação de Cristo na tua vida. Porque quando você busca a revelação de Cristo, isso vai no teu espírito automaticamente. Todas as áreas da tua, da minha, da vida, da igreja é afetada. Todas. Eu estou falando todas as áreas. Área emocional, área familiar, área financeira, área sentimental. Todas as áreas da igreja são afetadas quando nós buscamos a revelação de Cristo no nosso espírito. Amém? E aí você vai falar assim, pastor, o senhor está falando de revelação, mas o que é a revelação, pastor? O senhor pode me explicar? Sim, eu acho que tem algumas coisas aqui. Vou passar para você nessa imersão de hoje, porque o culto de imersão nada mais é do que um estudo de aprofundamento. A imersão nada mais é do que um estudo de aprofundamento, de mergulharmos numa passagem daquilo que Deus tem direcionado ao povo dele. Então vamos entender. Revelação é o conhecimento que nos é transmitido pelo Espírito Santo ao nosso espírito. O homem é dotado de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito de Deus, ele entra no espírito do homem. Até aí você tá pegando? Então vamos lá. Mas e a revelação, pastor? A revelação é o conhecimento que nos é transmitido pelo Espírito Santo no nosso espírito. Isso é revelação. É quando a luz de Deus brilha no nosso espírito. Aí quando acontece isso, ou a revelação, ou seja, é quando nós vemos as situações do ponto de vista de Deus. Quando nós vemos as situações do ponto de vista de Deus. Ô tia Lídia, Deus abençoe tua vida. Nós precisamos ver todas as situações do ponto de vista de Deus. E algo que eu estava conversando com a pastora Liliane hoje, na hora que a gente estava ali no fogão de manhã, né? Aquele momento de intimidade no fogão fazendo alguma coisa, né? Graças a Deus. Eu estava conversando com a pastora Liliane que quando nós vemos as situações do ponto de vista de Deus, nós entendemos muitas coisas que não entendíamos.
Por que que Deus nos manda para o deserto? Porque o deserto não é local de sofrimento, querido. Nós olhamos com os nossos olhos espirituais, naturais. Agora, quando olhamos do ponto de vista de Deus, o cenário muda, a situação muda, e aí nós temos a revelação por que Deus nos levou para o deserto. Da mesma forma, por que que Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, me dá o teu filho. Poxa, olhando friamente, aos olhos naturais, uma pessoa que não tinha filhos e Deus lhe dá um filho e agora Deus pede o filho de volta, é loucura. Mas quando olhamos sob a vista de revelação, houve ali uma revelação no âmbito espiritual. Então, o que eu quero alinhar primeiro nessa hora? Nós precisamos nos posicionar. De que forma? Antes de reclamar do desemprego, antes de reclamar da pandemia, antes de reclamar porque a família, porque Deus levou A, porque Deus levou B, porque houve traição, porque Deus me tirou daqui, Deus me colocou ali, antes de qualquer reclamação, vamos olhar a situação do ponto de vista de Deus, porque guarda o que eu vou falar para você nessa hora, lindinho e lindinha do papai, guarda o que eu vou falar para você, nada na nossa vida acontece por obra do acaso. Tudo na nossa vida ocorre com a vontade permissiva do Todo-Poderoso Deus. E se Deus permitiu, é porque Ele não permite nada para que o nome dEle seja envergonhado através da nossa vida. Se Ele permitiu que ocorra, algo Ele quer revelar ao seu povo naquela situação. Só que Deus vai revelar no Espírito, porque Deus, Ele é Espírito. Por isso que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em o quê? Em espírito. Relembrando até o que a pastora Liliane falou quinta-feira passada. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito. Porque a revelação, o conhecimento, o alimento venha no espírito. A carne é fraca, mas quando a gente tem o espírito forte, querido, o espírito forte, simplesmente isso significa o quê? Que a igreja não será abalada. Por que que a igreja não vai ser abalada? Porque a igreja tem a revelação de Cristo no Espírito. E quando obtemos a revelação de Cristo no Espírito, entendemos os propósitos e aceitamos o processo. Entendemos o propósito e aceitamos o processo. Entendeu? Seja bem-vinda aí, Juliana. Manda um abraço aí pro Wellington, Sonic, aí em nome de Jesus. Isso tudo que eu tô falando para vocês, para não ficar nas nossas palavras, porque é um estudo. 1 Coríntios, depois você lê em casa, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11 e verso 12. E 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11 e 12. E 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. É ver as mesmas coisas com a luz do Espírito Santo. Mas, pastor, me mostra. Eu não estou entendendo, pastor. Eu não estou entendendo. Eu quero me aprofundar mais. Como fala o pastor Márcio, eu quero me aprofundar mais. Sim, vou falar para você. Pegar uma passagem que eu vou ler daqui a pouco, mas eu vou só adiantar para você. Jesus entrou no barco e Jesus estava dormindo. É bíblico isso. Tu encontra essa passagem nos evangelhos. Jesus estava dormindo. E aí os discípulos, eu vou repetir, os discípulos chegaram e acordaram a Jesus. Mestre, tu não está vendo? A gente vai morrer. Ou seja, os discípulos viram aquela situação com um momento de morte. Mas Jesus estava no barco. Pega isso aí, guarda, que daqui a pouco nós vamos desenvolver esse pedaço. Mas antes de chegar nessa parte, eu preciso falar com vocês, como nós falamos no início, nesse exato momento, que precisamos ver as mesmas coisas com a luz do Espírito. Por quê? Porque toda revelação passa por um processo. Aqui o Serginho botou assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Por quê? E aí, pegando isso que o Sérgio falou, o que são essas todas as coisas? Todas as coisas, a gente aponta logo pelo desejo do nosso coração, O emprego, dinheiro, ai Senhor, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um casamento, eu quero filhos. Todas as coisas serão acrescentadas que for da vontade dele.
Não, pastor, não é isso que a Bíblia diz. A palavra do Senhor é revelada. A revelação vem no Espírito. Porque quando a gente busca o reino, e o reino vem, nós entendemos que nós estamos aqui para satisfazer a vontade do rei, e não o rei satisfazer a nossa vontade. Não é o rei que tem que trabalhar em favor da igreja. É a igreja que tem que trabalhar em favor do rei. Ei, entendeu, querido? Não adianta você buscar o reino procurando benefício próprio. Você precisa buscar o reino para satisfazer o desejo do coração de Deus, para cumprir o propósito de Deus aqui na terra através da tua vida. Pronto. Pô, pastor, o senhor pegou pesado. Eu aceitei Jesus para poder ter filho. Eu aceitei Jesus para ter casamento. Eu aceitei Jesus para ser uma pessoa estabilizada financeiramente. Você só está pensando em você, mas nunca foi sobre você, nunca foi sobre os seus sonhos, nunca foi sobre os seus desejos. Tudo sempre foi sobre Cristo, sobre Jesus, sobre Deus. Tudo. E sempre foi, sempre será. Mas, pastor, como é que eu entendo isso? Busca a revelação, busca o conhecimento. Por isso que o profeta vai dizer, o povo pereceu por falta de conhecimento. Por quê? O povo quer só conhecer a letra, porque a letra mata, mas o Espírito, a revelação vem no Espírito. O Espírito vivifica. E o tempo que nós estamos vivendo hoje, a igreja precisa ser vivificada, avivada. E o que aviva a igreja não é palavra, não é reteté, não é isso não tem nada contra. Me amarro, já falei isso aqui em várias imersões. Se eu não fosse batista, eu ia ser assembleano, glória a Deus. Mas o que aviva a igreja é a busca, é a fome, é a sede. Pelo noivo, pelo dono da igreja que é Cristo. Mas isso aí já é um outro momento. Dando continuidade aqui, processo, né? Processos de revelação. A revelação é algo... Primeiro processo, vamos entender que a revelação é algo que ocorre primeiramente no nosso espírito. A revelação ocorre no nosso espírito, dentro. A revelação ocorre no nosso espírito. O Espírito Santo, ele transmite... Olha como é que é o processo da revelação. A revelação acontece no nosso espírito. Amém? Até aí você pegou. Aí o Espírito Santo, ele transmite uma verdade ao espírito do homem. A revelação acontece no nosso espírito. Por quê? O Espírito Santo vem. Ele transmite uma verdade ao espírito do homem. E por sua vez, o Espírito transmite para a mente. Aí você solta, libera. Então o que acontece? Para você poder pregar e liberar uma palavra, Senhor, me dá revelação, me dá revelação, me dá revelação. Aí o Espírito Santo vem e se revela no teu espírito. Automaticamente a mensagem já foi para a tua mente e começa a ser liberada. Palavras, palavras, palavras. Palavras reveladas. Há uma grande diferença, aí eu já entro em algo que eu quero passar para você nessa hora. Há uma grande diferença. E quando eu falo grande diferença, não é, por exemplo, deixa eu ver algo aqui, não é do tamanho dessa caneca. É uma grande diferença. Com o apóstolo Paulo, aquilo que nós lemos. Nós precisamos conhecer a altura, o comprimento, a largura, a profundidade. Porque há uma grande diferença de conhecimento mental para conhecimento espiritual. Por exemplo, domingo agora, a gente estava ministrando, eu falei sobre Benjamin Franklin. Deus tocou no nosso coração, eu falei sobre Benjamin Franklin. E aí, quando você fala de Benjamin Franklin, assim como você pode falar de outros homens, é conhecimento que é natural, conhecimento mental. Só que você precisa trazer isso do natural para o espiritual, só a palavra é revelada. Então entenda, o conhecimento mental é uma coisa, o conhecimento espiritual é outra. São duas coisas totalmente diferentes. Aí você vai perguntar assim, pastor, qual é a diferença de eu subir no altar e falar de Benjamin Franklin e subir no altar e falar de Jesus? É simples, o mental não tem poder de mudar ninguém, mas o espiritual tem. Pegou? Pegou? Por que que a gente bate na tecla da escola bíblica dominical? Seja na nossa igreja ou na sua célula, aonde você precisa ler, buscar. Por que que os professores da escola bíblica estuda? Não é para falar bonitinho, não, querido. Não é para agradar gregos e troianos, não.
é simplesmente para poder levar a palavra revelada. Porque o conhecimento mental é bom, mas o conhecimento mental ele não muda a vida de ninguém. Mas o conhecimento espiritual, ele muda a vida, ele dá vida, ele transforma, ele liberta, ele sara, ele cura. O conhecimento espiritual, por quê? Porque Deus é espírito. Amém? Eu posso ouvir um amém aí em nome de Jesus? Graças a Deus, dando continuidade. E aí você vai me perguntar assim, pastor, eu quero entender porque muitas pessoas, já que o senhor está falando que, talvez isso vai passar pela tua mente, já que o senhor está falando aí que conhecimento mental não muda, não transforma, e conhecimento espiritual transforma, por que então muitas pessoas conhecem a palavra de Deus e mesmo assim não são transformadas? Vou perguntar mais uma vez. Porque com certeza você já ouviu isso, você já viu ou está pensando isso. Porque muitas pessoas conhecem a palavra de Deus e mesmo assim não são transformadas. Já pensou? Posso falar? E eu vou te falar, sabe por quê, querido? Porque simplesmente a letra não pode mudar a vida de ninguém, somente a revelação. Pegou? Porque muitas pessoas conhecem a palavra de Deus e não são transformadas. Porque muitas pessoas conhecem a letra, mas não conhecem a vida. Muitas pessoas conhecem a letra. O diabo, ele sabe a Bíblia, ele sabe a letra, mas ele não tem o poder que você tem. Ele não tem a autoridade que nós temos. Ele não tem a graça de ser chamado sacerdócio santo, a nação eleita, o povo adquirido por Deus. Então entenda agora, a letra mata, a letra não transforma, mas Jesus, que é Espírito, ele dá vida onde não tem vida. Ele tira da morte e dá o sopro da vida. Por quê, querido? Porque a palavra, a letra, não é nada sem a revelação da palavra. Você pegou aí, querido? Pastor, me dá um exemplo de revelação da palavra. Me dá um exemplo aí de revelação da palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aquele que conhece o Filho conhece o Pai. Quem conhece o Pai conhece o Filho. Ei, quer outra? Você quer outra? Tem várias. A palavra de Deus a palavra do Pai é sempre revelada. E nós precisamos entender que só vai pegar isso quem busca a revelação no Espírito. Quem busca a revelação na letra não pega. Agora, quem busca a revelação no Espírito entende. Porque Davi disse, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Ei, isso é palavra revelada, querido. Isso é palavra revelada. Você entende isso? Você entende? Vamos lá, dando prosseguimento. E isso que eu estou falando para vocês, o apóstolo Paulo também diz. Porque Paulo diz que antes ele conhecia Jesus na carne, mas depois passou a conhecê-lo no Espírito. Pastor, me mostra isso biblicamente. A irmã Patrícia pediu para repetir. Irmã Patrícia, agora o negócio foi para aquele momento. A unção foi para aquele momento, Jesus. Vamos lá, pai. 2 Coríntios capítulo 5, verso 16. Abre aí a tua Bíblia papel. Quanto tempo que você não abre a tua Bíblia papel? A folha está coladinha? Isso, solta aí, vai devagar. 2 Coríntios capítulo 5, verso 16. Eu vou ler aqui na versão, nova versão transformadora. Mas a palavra do Senhor vai dizer assim, ó. Portanto, não avaliamos, é o apóstolo Paulo falando, tá? Não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano. Mas agora o conhecemos de modo bem diferente. O apóstolo Paulo estava dizendo, antes eu conhecia a letra, mas agora houve a revelação. Lembra? Paulo no caminho de Damasco, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ei, mas Ananias, vai lá não, pai, eu não vou lá não, Deus, porque Paulo é assassino, Paulo está matando geral, Paulo está descendo a lenha. Vai, porque eu vou mostrar para ele quanto vale padecer pelo meu nome. Ele é um vaso escolhido. Isso é bíblico, querido. Ali houve a revelação,
E o apóstolo Paulo estava falando, antes ele conhecia Jesus na carne, mas depois começou a conhecer Jesus no Espírito. Sabe o livramento que Deus te deu? Sabe o laço do passarinheiro que Jesus te tirou? Sabe o livramento de morte? Você estava no leito de hospital e Jesus te tirou? Sabe desse processo? Esse momento de pandemia que a gente está vivendo é o momento de conhecer a revelação do Espírito. Senhor, o que tu quer para mim, Pai? Eu quero te conhecer na tua essência. Só conhece Jesus na essência por intermédio da revelação. Só conhece Jesus na essência por intermédio da revelação. Você está me entendendo? Isso aí que eu estou falando para vocês não é só Novo Testamento não, tá? Isso é a Bíblia toda. Como assim, pastor, a Bíblia toda? Janete Ribeiro, Deus abençoe tua live, em nome de Jesus, seja bem-vindo. Como assim a Bíblia toda, pastor? Ué, Jó? Jó quem apresentou? Jó, o diabo foi Deus. Mas Jó vai dizer, antes eu te conhecia de quê? Ei, eu te conhecia de quê? Antes eu te conhecia de quê? De ouvir falar, mas agora, ou seja, eu passei pelo processo, eu precisei perder. A perda fez parte do processo da revelação da vida de Jó. Jó precisou perder para ele poder dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, dependendo da sua versão, vai dizer, os meus olhos te veem. Isso é bíblico, querido. Eu só estou falando para você o que é bíblico. É Bíblia, é Bíblia. E a profecia verdadeira está na Bíblia, é a própria palavra de Deus. E quando, dando continuidade, o apóstolo Paulo, ele também mostra algo muito lindo. Ele fala sobre oração por revelação. O apóstolo Paulo nos mostra uma necessidade. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Cadê a espada? Aqui. Filipenses. Abre a sua Bíblia aí. No livro de Filipenses. Hoje eu estou sem a pastora Liliane não está aqui hoje para me dar aquela ajuda, Jesus. Aí você tem que mexer no computador, ver se a transmissão está fluindo. Abre a Bíblia. Ela não está aqui para fazer os comentários, está aqui do lado das crianças. Isso, você já abriu aí? Filipenses. Deixa eu pegar aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui, ó. Isso é mais fácil, tá aqui a Bíblia na minha frente. Filipenses, capítulo 1, verso 9. Isso, independente da versão que você vai pegar. Vamos lá. Filipenses, capítulo 1, verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Filipenses. Diz assim, ó, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, revelação. O apóstolo Paulo, ele chega já cantando a bola. Ele chega bem claro dizendo assim, ó, a minha oração por vocês é que vocês cresçam em conhecimento. Não adianta crescer em quantidade. De que adianta eu ter uma igreja com 10 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão de membros, se os membros não têm a revelação da palavra? E o apóstolo Paulo está falando, eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês desenvolvam, mas eu quero que vocês cresçam em conhecimento e na revelação. Eu quero que vocês cresçam em conhecimento e na revelação do Espírito. Faça oração por conhecimento. Ele sabia, o apóstolo Paulo sabia, que quando houvesse a revelação, automaticamente pessoas seriam transformadas. Eu vou repetir. Quando há revelação, automaticamente pessoas são transformadas. Se há revelação de Deus na tua casa, pega isso que eu vou falar agora, hein? Se há revelação de Deus na tua casa, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, os teus pais, os teus avós, os filhos dos seus filhos, os seus netos, você e toda a sua casa vai ser transformada. Porque aonde há revelação, há transformação. Isso é um ciclo. Um ciclo espiritual. Porque quando há revelação, há simplesmente a transformação. Por que isso, pastor? Porque as pessoas são transformadas pela palavra. E a revelação vem no Espírito, mas passa pela palavra. Você está me entendendo, querido? Você conseguiu pegar essa palavra em nome de Jesus? Espontaneamente, quando você recebe a revelação, algo se manifesta na sua vida. E sabe o que é? Fé.
Você recebeu a revelação, a fé se manifesta na sua vida. Só que além da fé, a unção também se manifesta. Só que a fé e a unção, quando vem a revelação, a fé e a unção começa a transbordar. Transbordar, 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 transbordar. E é aquilo que nós lemos no início, que lá em Efésios, à medida que os nossos olhos espirituais se abrem, né, aí há uma explosão, querido. Uma explosão de autoridade. Vem uma explosão de poder. E aí você começa a liberar rajada, só bênção, só bênção, só bênção, só bênção. Mas por quê? Por que aquele crente tá passando pela prova e tá dando louvor? Não é porque ele tá confiando na fé do outro, não é porque ele já recebeu a revelação da palavra. Junto com a revelação da palavra, a dor foi transformada em alegria. Junto com a revelação da palavra, a sorte foi transformada, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você só pega essa palavra no teu espírito por intermédio da revelação da palavra. Por isso que o apóstolo Paulo estava falando, não adianta a gente pedir quantidade, não adianta a gente pedir número, não adianta a gente ficar olhando só para dinheiro. Nós precisamos reunir o corpo de Cristo tem que estar numa busca frenética por revelação. Eu quero a palavra revelada, eu quero, o Senhor se revela a mim, se revela a mim, se revela a mim, se revela a mim. Aí quando isso começar a acontecer na tua vida, você vai ler um versículo e Deus vai se revelar a você. Aí você vai ler 2 versículos, Deus vai se revelar, e vai vir uma revelação atrás da outra. E você não vai começar em, pô, pastor, o que está acontecendo? Ué, querido, está transbordando. Está transbordando. Por quê? Você pediu, ele te ouviu, toma agora, recebe. Só usa o que ele está te dando. Você está entendendo, querido? Vamos lá. E essa percepção da qual Filipenses 1:9 fala, é algo espiritual. Por isso que eu falei de revelação também, né? O Serginho botou mudando atitudes para transformar o mundo. Sim, o mundo é aquilo que nós falamos na semana passada. Não adianta você ficar falando de política. Eu fico preocupado que tem muito crente só falando de política, de política. Não adianta, querido. O que vai salvar o mundo é Jesus. O que vai mudar os nossos governantes é a palavra de Deus. E a igreja precisa entender isso. Você pode falar de política, você pode sim conversar amigavelmente, falar de qualquer outra coisa, mas você primeiro precisa buscar o que é a revelação. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, nossa, tá tudo dando para trás, por que você tá rindo? Porque eu já recebi a revelação da palavra. As coisas vão mudar. E a igreja não vai ser abalada. Você precisa pegar isso no teu espírito para você poder andar em níveis mais altos. Diaconisa Leila, seja bem-vinda em nome de Jesus. Manda um abraço pro Diogo, pro Brunão aí. Saudade do Brunão. Você precisa andar em lugares altos. Mas para andar em lugares altos, conforme Abacuque falou, que primeiro ele disse, ainda que a figueira não floresça ou não haja nada, todavia me alegrarei do Deus da minha salvação e ele vai me fazer andar em lugares altos. Sabe o que Abacuque está dizendo? Crendo na revelação da palavra. Ele não estava vendo nada acontecer. Por isso que ele vai falar, ainda que nada aconteça, eu vou andar em lugares altos. Isso é a palavra revelada, querido. Você precisa entender que a transformação na tua vida vem por intermédio da revelação da palavra. Receba aí em nome de Jesus. Tá? Nós precisamos avançar em níveis, em novos níveis. Mas como assim, pastor? Novos níveis. Níveis de revelação. A irmã Eliane até botou aqui que toda a escritura foi escrita e inspirada por inspiração do Espírito Santo. A palavra é revelada. Glória para a tua life, minha amada. A palavra foi toda escrita por revelação. Toda por revelação. E com o nosso conhecimento mental, a gente não consegue alcançar a revelação divina. Não consegue, querido. A revelação não vem na mente, vem no espírito. Entendeu? Vamos lá, precisamos buscar viver uma vida santa, transbordando em revelação. O que é uma vida santa? Uma vida santa é uma busca de revelação, tá? Não é ser uma vida perfeita, porque perfeito só Deus. Mas é uma busca constante de revelação. Senhor, se revela a mim. Se revela a mim. Nós precisamos entender isso. Por que o Senhor está falando isso, pastor? Porque certa feita eu estava indo no banco, fui lá no Itaú, para dar umas contas, né? Contas da igreja. Esse período de pandemia, então tem aquela fila. Existe um número reduzido de pessoas que entram no banco. Aí as pessoas saem no banco com o bolso, sabe? Bolso curto,
farto. Então, automaticamente, quando você olha para aquela pessoa saindo do banco com o bolso daquele jeito, você já associa que aquela pessoa, ela tem um andar diferente. Ela está carregando algo. Ela entrou vazio no banco e está saindo cheio, andando diferente, está carregando algo. Vamos trazer isso para o espiritual? Vamos trazer para o espiritual? Sabe? Da mesma maneira, o mundo precisa ver isso na nossa vida. Se nós carregamos Deus hoje, antigamente não, mas se nós carregamos Deus hoje, nós precisamos, e o mundo precisa ver algo diferente na nossa forma de andar. Vou repetir o exemplo. Uma pessoa entra para pagar uma conta, para fazer qualquer transação bancária dentro do banco. Ela está normal. Aí ela sai com o bolso cheio e andando diferente. Então é nítido aos olhos naturais que aquela pessoa ela está com dinheiro no bolso. É nítido, é nítido. Agora, vamos trazer para o espiritual. Você antigamente não tinha Jesus, agora você aceitou Jesus. As pessoas precisam perceber essa transformação na tua vida. As pessoas precisam ver algo diferente, principalmente na nossa maneira de andar. Não estou falando só na maneira de pensar, eu estou falando principalmente na maneira de andar. Quando recebemos e aceitamos a revelação do Espírito, isso gera uma mudança, uma transformação, não só no nosso interior, mas também no nosso exterior. Pastor, me prova isso biblicamente? Prova, querido. Abre a tua Bíblia aí, Romanos 8,19. Romanos 8,19 vai dizer assim, a natureza criada. Quem é a natureza criada? O mundo. A natureza criada aguarda com expectativa. A natureza criada aguarda com expectativa o quê? Que os filhos de Deus sejam revelados. Por quê? Ou seja, dependendo da sua versão, o mundo aguarda a manifestação dos filhos. Lembra lá quando Pedro negou Jesus? Tu lembra? Tu lembra, né? Todo mundo lembra. Pedro negou Jesus, Pedro negou Jesus, Pedro negou Jesus. Só que aí o que aconteceu na situação? Olha, tu és um deles. Tu anda como ele, tu fala como ele. Tu é um deles. Ou seja, não importa como está a tua vida, não importa como está a tua família, o que importa é que a revelação nos dá esse privilégio das pessoas olharem e ver que temos uma vida diferente, nós andamos diferente, pensamos diferente, vivemos de uma forma diferente, porque antigamente não tínhamos, mas agora recebemos a revelação de Deus no nosso espírito, tudo agora mudou, tudo muda, tudo muda. E eu vou falar para você, o mundo está aguardando essa manifestação na tua vida. Atenção, mãe. Atenção, pai. Os teus filhos querem ver essa mudança na tua vida. Atenção, filhos. Os teus pais querem ver essa mudança na tua vida. Pastor, por que eu não estou mudando? Porque você ainda não aceitou a revelação do pai. Aceita a revelação do pai, querido. Aceita a revelação do pai. E aí eu vou entrar em 4 tópicos agora, para a gente poder já fechar com chave de ouro. Como assim, pastor? Não aceita? Existem pessoas que passam por processos e não aceitam a revelação. A revelação por quê? Porque não entendem. O apóstolo Paulo vai dizer que as coisas de Deus para o mundo é loucura. O que significa? Que a revelação gera 4 coisas. A revelação no nosso espírito gera vida. A revelação no nosso espírito gera fé. A revelação no nosso espírito gera mudança. E a revelação no nosso espírito gera sustentação. E aí eu vou falar de uma passagem bíblica. Lembra que eu falei no início? O pessoal lá no barco? Lembra? Jesus acalma a tempestade. Vamos ler? Mateus capítulo 16, verso 13 e 19. Mateus, vou botar aqui um remedinho. Mateus capítulo 16, verso 13 e 19. Eles responderam. Alguns dizem que o Senhor é João Batista, e outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não o alcançarão. Ou dependendo da sua versão, conquistarão. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra
será ligado nos céus. E o que você desligar na terra será desligado nos céus. Vamos lá. Passar começar. Revelação gera vida. Jesus estava no barco. Jesus está no barco da minha vida. Jesus está no barco da sua vida. Mas João 6,63 nos mostra que somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E Jesus vai falar, João 6,63, que as palavras que eu lhes dou, que eu lhes falo, que eu lhes disse, são espírito e vida. Ou seja, somente o Espírito da vida. Quando o Senhor fala conosco na palavra, isso gera no nosso ser vida. Quando o Senhor fala conosco na palavra, isso gera no nosso interior vida. E aí a da união da palavra com o Espírito é que a vida é gerada. Quando os dois se unem, a vida de Deus começa a fluir no nosso interior. Pastor, me mostra que a vida de Deus está fluindo no nosso interior. É quando a autoridade vem na nossa boca. É quando o poder vem para destruir a morte. A letra sozinha mata, mas a palavra revelada gera vida. Você entende isso? E o que estava precisando? Jesus chegou e disse, no início de Mateus 13, Mateus 16, verso 13, Jesus começa dizendo assim, ó, vamos atravessar para o outro lado. Jesus ele já está dizendo, já está dando uma palavra de ordem. Nós vamos atravessar para o outro lado. Não importa se tem barco bom, se tem barco ruim. Não importa se tem barco novo, se tem barco velho. Não importa se tem mar ou se não tem mar. Não importa se ele está calmo, se está bravio. Jesus já chega dizendo, vou liberar uma palavra revelada. Nós vamos atravessar para o outro lado. E pega essa palavra agora no teu espírito. Jesus, ele já está falando para a sua noiva, para a sua igreja nesse tempo de isolamento, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de muita incerteza e de muito medo. Jesus já está dizendo, a minha igreja vai passar por essa situação dando glória a Deus. A minha noiva vai passar por essa situação dando glória ao Pai. A minha igreja, a minha noiva que está ataviada, a menina dos meus olhos, vai passar por essa prova cantando louvor, porque eu estou com ela no meio dessa prova. O nome disso é palavra revelada. Deus, Jesus, ele não só deu uma palavra, ele deu uma palavra revelada. Vamos passar para o outro lado. Pastor, o senhor está viajando? Não estou, é a palavra de Deus. Porque simplesmente o que aconteceu? Jesus foi dormir. E aí começou a tempestade. E os discípulos começaram a questionar. Mas lembra que eu falei que a palavra gera vida? Lembra que eu falei que a revelação gera vida? Começou a questionar porque os discípulos estavam com medo de o quê? Morrer. Os discípulos estavam com medo de morrer. E aí simplesmente eles se esqueceram da palavra de ordem que foi dada no início. Vamos atravessar o outro lado. Por que eles se esqueceram? Porque eles andavam com Jesus, mas ainda não tinham pego a revelação de quem era Cristo. Guarda o que eu vou falar para você nessa hora. Você está me ouvindo aí, você que está chegando agora, você que já saiu, já entrou. Guarda o que eu vou falar para você. Não importa se você está desempregado, se você está empregado. Não importa se as dívidas estão aumentando, se os credores estão batendo na sua porta. Não importa se você já está com ordem de despejo. Não importa se você está perdendo o carro. Não importa. Não importa, não importa. Guarda o que eu vou falar para você nessa hora em nome de Jesus. O que importa é que a revelação da palavra já foi dada. Vamos passar para o outro lado. Você vai passar para o outro lado. Como assim, pastor? Você está num lado de sofrimento, então você vai passar para um lado de alegria. Você está num lado de enfermidade, você vai passar para o lado de cura. Você está num lado de desemprego, você vai passar no lado onde você vai ser empregado. A porta está fechada, mas calma, esse tempo vai passar. Você vai passar pelo lado onde a porta está aberta. Hoje a tua família está enferma, mas fica tranquilo. Jesus já disse que você vai passar pelo outro lado. Então você e a sua família hoje passam por dores, mas amanhã passarão por um momento de alegria, um momento de gozo, um momento de paz. Nós precisamos pegar a palavra de Deus no nosso espírito, porque a revelação vem no espírito, não na mente. E nós precisamos entender
que essa palavra, os discípulos andavam com Jesus, viam o que Jesus fazia, mas ainda não tinham acordado para o poder da revelação de Cristo. Porque Jesus estava no barco e eles tiveram medo da morte. Meu amado, o que eu vou falar para você nessa hora? Ninguém está preparado para a perda. Mas o que importa não é a perda. O que importa é quem está conosco no meio do processo. É Cristo. Jesus estava ali dentro do barco. E a palavra do Senhor vai dizer que os discípulos... Ai, Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que os discípulos começaram. Mestre, você está dormindo. Mestre, você não está vendo? A gente vai morrer aqui. Porque aí eu me lembro lá do povo. Né? O povo que o Senhor tirou do Egito. Deus tirou o povo do Egito, usou a vida de Moisés. E o povo questionando o povo, por que nos trouxe aqui, Moisés? A gente vai morrer para Faraó. Sabe por quê, querido? Porque a revelação também tem processos. Existem níveis de revelação. E naquele exato momento, o desespero dos discípulos era tamanho, o desespero era tamanho que eles não conseguiram lembrar da palavra revelada. Lindinho e lindinha de Jesus, não se preocupa, mas pastor, o senhor é novo, o senhor só tem 40, só eu sei o que eu já passei, querido, eu vou falar para você, essa palavra primeiro veio para a minha vida. Nós precisamos aprender a descansar. O apóstolo Pedro vai dizer, lançai sobre ele toda a sua ansiedade. Porque a palavra revelada, a palavra já foi liberada. Vamos para o outro lado. Jesus já estava dizendo, nós vamos. E os discípulos se esqueceram disso. Porque a tempestade crescia. Tamanho era o gigante, tamanho era o problema, que fez eles se esquecerem porque eles guardaram a palavra na mente, não no espírito. Falei, guarda a palavra de Deus no teu espírito. E traz para o coração, porque quando você pega a palavra no Espírito, a revelação vem. E qual é a revelação? Jesus vai dizer assim, que isso, gente? Vocês estão achando que está nervoso? Todo mundo nervoso? Aí o Senhor levantou, liberou uma palavra. Pastor, o senhor está viajando? Não estou não, querido. Os discípulos não estavam ainda com a revelação do Espírito. Me prova, pastor. Sim. Qual foi a pergunta quando Jesus acalmou a tempestade? Que os discípulos fizeram. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles andavam com Jesus. Viam. Mas ainda não tinham recebido a revelação no seu espírito. E aí isso lá na tempestade. E aí quando eu olho para uma coisa que a revelação gera também, Viane, Deus abençoe, tia Wanda, doutora Ana Lúcia, titia querida Sandra. Quando eu olho, o que eu olho? Eu olho que a revelação também gera fé. A revelação em Deus gera fé. Porque aquele que recebeu alguma revelação sempre será cheio de fé. Romanos 10:17 nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela é gerada pela palavra de Deus. A fé, ela é gerada pela palavra de Deus. E a revelação nada mais é do que a palavra viva de Deus no nosso espírito. Então, se eu receber a revelação, automaticamente eu estou cheio de fé. E o que faltou para aquele povo? Para o povo lá na tempestade, que Jesus disse: homens de pouca fé. Ou seja, vocês estão vendo tudo que está acontecendo, e vocês ainda não despertaram para a revelação do teu espírito. Mas isso não é uma crítica não, querido. Tá? Não vamos criticar os discípulos, porque todos nós passamos por esse processo. Mas eu quero que você entenda nessa hora. Maria Castro, Deus te abençoe, querida. Amamos a vocês, família, em nome de Jesus. Eu quero que você entenda que a fé, eu até escrevi aqui, vou ler para vocês. Se algum conhecimento não gera em nós uma nova medida de fé, esse conhecimento é da mente. Se algum conhecimento não gera na nossa vida uma nova medida de fé, esse conhecimento é da mente. É puramente intelectual. Através da revelação, nós enxergamos hoje as situações da seguinte forma. Hoje eu vejo
aquela situação com uma vela. Amanhã eu vou ver com uma lâmpada de 50 watts. Depois de amanhã eu vou ver aquela mesma situação com uma lâmpada de 100 watts. Depois eu vou ver a mesma situação com uma lâmpada de 1000. E depois eu vou ver a mesma situação, pá, com um holofote. Por que o Senhor está falando isso? Porque níveis de revelação é para andar altaneiramente em lugares altos. Sempre, querido. Níveis de revelação. E naquele exato momento, o povo, quando os discípulos estavam ali, faltou o quê? Faltou níveis de revelação. E nós precisamos entender outra coisa, que a revelação também gera mudança. Aí eu volto para aquela palavra lá, quando Jesus estava perguntando para os discípulos: e vós, quem dizes que eu sou? Sabe? Os discípulos falaram assim: poxa, o senhor é João Batista. Eu estou falando de discípulo, aqueles que caminhavam com Jesus. Sabe, amados, vocês que estão nos ouvindo aí, eu estou falando de discípulo, aquele que comia, que almoçava, que tomava café, que jantava, que dormia com Jesus. Os discípulos andavam, mas ainda não tinham a revelação no espírito de quem era Jesus. Tanto que Jesus perguntou: e vocês aí? Vocês falam que eu sou quem, hein? Aí os discípulos disseram assim: pô, sou João Batista. Não, sou Elias. Não, Jeremias, tu é profeta. Aí Jesus vai mostrar que a revelação gera mudança. Como assim, pastor? Guarda o que eu vou falar. Jesus vai mostrar que a revelação gera mudança. Depois que recebemos a revelação de Deus na nossa vida, nunca mais seremos o mesmo, porque foi ligado no nosso interior uma ação transformadora. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus chegou e olhou: e vós? Quem dizes que eu sou? Quem era? Jesus olhou para Simão. E aí, Simão Pedro? Quem você fala que eu sou? Simão Pedro chegou e disse assim: o Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus chega para ele e fala assim: que grande privilégio você teve. Você recebeu. Olha só, Jesus vai dizer: que grande privilégio você teve. Ou seja, você acabou de receber uma revelação. Você recebeu, Pedro, uma revelação do seu espírito. Só para a gente voltar no início da imersão, você recebeu uma revelação que veio do Espírito Santo, entrou no teu espírito para capacitar a tua mente para entender que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus estava dizendo que foi um privilégio para Simão. Só que quando Simão recebeu aquela revelação, lembra que eu falei que a revelação gera transformação? Jesus primeiro já falou assim: Simão. E no versículo seguinte, o que Jesus diz? Agora eu lhe digo que você é Pedro. Opa, no versículo anterior ele era Simão, e no versículo seguinte ele é Pedro. O que isso significa? Houve um processo de transformação. Antes da revelação eu era um, depois da revelação eu sou outro. Antes de Cristo ter se revelado a mim, antes de eu ter aceito a revelação divina, antes de eu ter aceito a bênção, o caráter divino de Cristo, eu era um, mas quando eu aceito o caráter divino, quando eu recebo a revelação de Cristo, agora eu sou outro, eu sou nova criatura. Eu lembro que a palavra do Senhor vai dizer: os seus pecados estão perdoados. Quem vive de passado é museu, querido. Então entenda, eis que tudo se faz novo. Tudo se faz novo na nossa vida quando recebemos a revelação de Cristo. Por isso que num versículo Jesus se dirige a Pedro como Simão, e no outro se dirige como Pedro. E depois Jesus lhe diz: agora te digo, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja de Cristo, ela é edificada no local onde houve uma revelação. Revelação. E Jesus diz algo muito lindo: você recebeu a revelação, Pedro. Você foi transformado, Pedro. E agora, a você que recebeu uma revelação, eu vou te dar um presente. Eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Uou! Jesus está nos dando para a sua igreja que recebe ele revelado no nosso espírito as chaves
do reino dos céus. Sabe o que isso significa? Jesus está nos dando autoridade para o que ligar na terra é ligado no céu. O que desligar na terra é desligado no céu. Jesus está liberando essa graça a todos aqueles que o receberam, revelados no seu Espírito. Outro ponto, e aí a gente já está terminando, para a gente poder fechar com chave de ouro. A revelação nos gera no nosso coração sustentação. Como assim, pastor? Nós entendemos que Deus prova e o diabo tenta. Amém? Vou repetir. Nós entendemos que Deus prova e o diabo tenta. Em meio a tantas provações, vêm diversas tentações. Quando uma verdade é aprendida só na mente, ela não nos ajuda nas horas dos ataques do diabo. Mas quando algo queima no nosso coração, sabemos que haverá fé para destruir uma ação do inimigo. Nós precisamos entender que quando o Senhor se revela à sua igreja, Ele nos dá uma chave. Vou dar uma de pastor Márcio, né? Ele libera códigos, né? Como o pastor Márcio fala. Ele nos dá uma chave, nos dá códigos, nos dá autoridade, nos dá poder, nos dá força para resistir à tentação. Por isso que a palavra diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Porque você recebeu a revelação de Cristo na tua vida. Pastor, eu não tenho força para resistir à tentação. Tem sim. Desde o pesado momento em que a revelação de Cristo entrou na tua vida, ei, você está com a vida transformada. Você precisa aprender a usar o que Deus te deu. Deus te deu poder. Você precisa aprender a usar o poder que Ele te deu. Porque a revelação ela é progressiva. Isso que eu estou falando, Provérbios 4,18, nos mostra que a revelação é progressiva. Ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aí o que eu entendo? Que a revelação é progressiva. Um dia de cada vez, né? E lembra que eu falei no início que Jó vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então pensa nesse processo aí que eu estou falando para você, querido. Pensa nisso. Guarda essas 4 coisas para a gente poder fechar. A revelação ela gera vida, ela gera fé, ela gera mudança e gera sustentação para você poder vencer a tentação. Pô, pastor, mas é tentação na bebida, é tentação na sexualidade, é tentação no trabalho, é muita tentação, pastor, não sei como é que eu vou fazer. Senhor, se revela a mim. Faça essa oração, querido. Vamos buscar a revelação de Cristo na nossa vida. Amém? Amém? Espero que você tenha pego essa palavra, compartilhado. Se, pô, pastor, não entendi, eu quero ruminar mais, você vai fazer o seguinte: após o término, o Cadu, meu cunhado, ele vai colocar lá no YouTube. Você vai entrar na página do YouTube e você, Igreja Nova Jerusalém Taquara. É o desenho de uma casinha, igual do Face. Você entrou e aí você, além de se inscrever, você vai ativar o sininho. Você vai poder rever essa mensagem de hoje e você vai compartilhar com outras pessoas. Nós precisamos fazer uso da ferramenta que Deus nos deu para que nós possamos aprender que é desse jeito que a igreja do Senhor vai crescendo, não em número, mas crescendo e valorizando aquilo que Deus nos deu. E Deus nos deu Cristo, que é a revelação da sua glória. E não se esqueça que o mundo ele está buscando a manifestação da revelação de Deus. E ele vai encontrar essa manifestação na tua vida. Posso orar pelas tuas finanças? Sabe, nós vamos orar agora pelas finanças da igreja, querido. Eu quero agradecer a Deus por cada ofertante, cada dízimo, tá? Pela fidelidade da igreja. E nós vamos orar agora. Dízimo e oferta são culto a Deus. Sabe, se você quiser... acabou de entrar aí agora, ó, os dados bancários da igreja. Se você quiser ofertar, dizimar, a oferta ela é alçada, o dízimo é uma ordenança. Eu sei que, pastor, eu quero fazer um voto, pastor, eu quero entregar o meu dízimo, eu quero entregar a minha oferta. Os dados bancários da igreja estão aí. Só lembrar uma coisa que é muito forte: o dízimo é a oferta. Quando você dizima, quando você oferta, você está honrando a soberania de Deus na tua vida, principalmente nesse momento crítico, economicamente falando, que estamos vivendo. É um momento de prova, um momento de tentação, que o diabo faz de tudo. Não entrega o dízimo, não dá oferta, não. Você vai precisar, querido, ser fiel ao Senhor.
Conforme o Serginho falou no início, busca primeiro o reino de Deus. Como é que eu busco o reino? Sendo fiel. Fiel com os dízimos, fiel com as ofertas. O apóstolo vai dizer que nós temos que fazer a nossa parte. Então eu quero te incentivar a você entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta. Os dados bancários da igreja estão aí. Nós vamos orar agora, não só pela Bolsa Apostólica da Nova Jerusalém na Taquara, porque talvez você que está nos assistindo é de outra igreja e a tua igreja passa pelo mesmo processo que o nosso. Paga aluguel, tem que pagar parcela de ar-condicionado, pagar as concessionárias, fazer ação social, ação solidária, entre outras coisas. Mas nós vamos orar para que Deus abençoe a Bolsa Apostólica de todas as igrejas. Que Deus dê uma revelação de graça, uma unção administrativa aos pastores, aos tesoureiros de todas as igrejas evangélicas. Porque o momento agora não é de levantar a bandeira da igreja A, da igreja B. É a igreja de Cristo. Feche seus olhos aí, eu vou orar pelas finanças da igreja do Senhor e também pelas tuas finanças. Deus, eu coloco diante de ti a vida dos teus filhos. Pai, nós não somos nada sem o teu poder. Primeiramente, eu te agradeço pelos dizimistas, pelos ofertantes. Muito obrigado por cada voto. Mas tu sabe a necessidade da tua igreja. E quando eu falo a tua igreja, eu não falo só a Nova Jerusalém da Taquara. Eu falo de assembleias, de metodistas, wesleyana, Nova Vida, presbiteriana, ADVECs, eu falo de batistas, eu falo, Senhor, de igreja universal, congregacional, de todas as igrejas, Senhor, evangélicas, independente da denominação. Cada um tem os seus compromissos, Senhor Deus. E nesse exato momento é o momento onde a igreja precisa honrar com a sua fidelidade, é o momento de prova. E é o momento da prova que o diabo vem para tentar. Mas agora eu te suplico, Senhor, abençoa a Bolsa Apostólica da tua casa, abençoa a vida financeira, entre agora com uma unção financeira, abençoa aqueles que estão empregados, abençoa também aqueles que não estão empregados, aqueles que dependem de venda, aqueles que são autônomos. Senhor, entra com provisão, porque nós não queremos riqueza. O povo precisa aprender que o povo de Deus já é um povo rico, porque nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Nós só queremos o suficiente para honrar e bendizer o teu nome. Senhor, o suficiente para não envergonhar o teu nome nessa terra. Ó Pai amado, que venha o teu reino sobre as nossas vidas. Abençoa as finanças, uma unção administrativa, abençoa os pastores, as pastoras, os apóstolos, apóstolas, os bispos, as bispas dessa geração, Senhor. Que homens e mulheres sejam abençoados através dos chamados dos teus filhos, Pai. Ouça a nossa súplica agora, porque não importa o tamanho da igreja, o que importa é que se uma igreja, se um povo se ergue para estreitar o relacionamento, para buscar mais revelação, pode fazer a diferença no meio da sociedade. E nós queremos fazer a diferença, nós queremos mostrar para o mundo que a igreja é a revelação de Cristo nessa terra, papai. Oh, Yeshua, ouça o nosso clamor nessa noite. Glorifica e repreenda agora todo espírito de ganância, todo espírito de cobiça, aqueles que estão retendo. Meu amado irmão, não retém aquilo que não é teu, entrega aquilo que é de Deus. Não retém aquilo que é teu, aquilo que não é teu, entrega aquilo que é de Deus. Dá sabedoria, dá governo, dá autoridade nessa hora, papai. Clamamos a ti por ajuda, porque o Senhor é o justo juiz. Honra o teu nome, Pai. Fortalece a tua noiva, que está apaixonada e ataviada, Senhor. Fortalece a igreja, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus amados, nós estamos finalizando, tá? Que Deus, Ele abençoe a tua vida. Só lembrar você que ainda não se inscreveu, domingo é o nosso culto presencial. Avenida dos Mananciais 995, Taquara. Domingo é o nosso culto presencial. E faremos também online, mas domingo é um culto presencial. A nossa igreja é uma igreja pequenininha, uma casinha mesmo pequenininha, mas que a glória de Deus invade muito forte, graças a Deus, para a glorificação do nome do Senhor. E domingo teremos o nosso culto, 4h30 da tarde. Você que é da casa, você pode ir. Você que não é da casa, ainda não é da casa, é parceiro do ministério, quer visitar, pode visitar. Eu quero te incentivar a você entrar em contato conosco e fazer a sua inscrição, porque nós só temos agora mais 10 vagas, até domingo agora. Nós só temos mais 10 vagas. Lembrando que criança não vai ter aula, escolinha das crianças, não haverá cafezinho, não haverá cantina,
Tá? Lembrando que nós só temos 10 vagas, que você leve a sua garrafa d'água ou a sua squeeze, que você leve o seu próprio álcool gel, tá? Não se esqueça que você que está com a temperatura elevada, não vá, por favor, queridos. Nós mediremos a temperatura de cada um lá na porta, temperatura elevada. Eu vou te convidar com bastante amor, bastante carinho a retornar. Lembrando que peço aos irmãos o distanciamento, tá? Já tá separado toda a igreja direitinho. E eu peço muita ajuda dos amados, muita ajuda dos irmãos. Vamos estar juntos em uma oração. Domingo, 4h30 da tarde, tá? Conto contigo. Pastor, eu não dei meu nome, eu quero me inscrever. Como é que eu faço? Ó, 988. Deixa eu botar aqui. 988. Oi, Jesus. Oi, Jesus. Foi, hein? Foi, tá aí, ó. Acabei de pôr o zap agora, o zap da pastora Liliane. Então o que você vai fazer? Manda um zap. Pastora, eu quero ir, ainda tem vaga. Tá? Pastora, eu quero participar. Você manda o zap direitinho para ela, com o nome, todo mundo, 988, botei certinho. Que todo mundo vai poder participar. Lembrando que o culto inicia às 16h30. E assim como é de costume nosso, tá? Nós já fazíamos isso antes e continuaremos fazendo. Quando chegar um determinado horário, que já tiver todas as cadeiras preenchidas, nós encostaremos o portão, tá? E todo mundo vai poder participar, vai ser o louvor ao vivo, vai ter um pregador lá, não vou nem falar quem vai pregar, mas o Espírito Santo vai estar lá liberando uma palavra de bênção, vai ter um pastor lá de fogo para trazer a palavra de bênção de Deus sobre a tua vida. Então, se você não puder ir nesse domingo, mas assista, compartilhe com a gente no Face, fique logado e compartilhe, chama todo mundo e nos ajuda a divulgar a página da igreja no YouTube, tá? Eu quero agradecer aos irmãos, nós começamos recentemente, é um bebê, tá? O YouTube estava parado, nós fechamos e reativamos ele. Eu quero te convidar, vem conosco, participa, compartilha. Se você ainda não se inscreveu na página da igreja no YouTube, Igreja Nova Jerusalém Taquara, se já se inscreveu, nos ajude a aumentar, porque quanto maior o número de inscritos, a qualidade da transmissão e outras ferramentas serão desbloqueadas e vai melhorar para você receber a palavra na tua casa. Amém? Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa, que a luz de Cristo continue brilhando intensamente. Que a luz de Cristo continue brilhando intensamente sobre a tua vida. E agora eu vou orar. Que você tenha uma noite abençoada. Amém? Que você tenha uma noite de paz. Acho que não esqueci nenhum aviso. Porque eu falei com a pastora, se tiver algum aviso, manda por e-mail. Não mandou, então não tem aviso. Os pedidos de oração, não esqueçam, tá? Diaconisa Sandra botou grupo de risco. Quando nós falamos de grupo de risco, você já sabe, né? Grupo de risco é melhor ficar em casa, tá? Melhor ficar em casa, preserva a tua vida. E você também vai receber a revelação de Deus aí na tua casa, no teu espírito, em nome de Jesus. Amém? Pega aí essa palavra, mina. E amanhã nós teremos uma live com o João Vitor, lá no Instagram do João Vitor. Se você puder, esteja conosco no Instagram do João Vitor. É John Carvalho, alguma coisa assim, né? Eu não sei, mas já está no grupo do Zap e até na página do João Vitor do Instagram. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa. Fique em paz em nome de Jesus, amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós e a igreja vitoriosa do Senhor, em uma só voz, que recebe a revelação do Espírito Santo de Deus no nosso espírito, ou em uma só voz diz: amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, querido. Fique em paz em nome de Jesus e creia que Deus, ele tem uma promessa na tua vida em nome de Jesus. Amém? Foi? E não está indo. Estou apertando o botão.